bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, vamos aprender a fazer mais um modelinho de barrado em crochê para panos de prato. Será o barrado de número 164. Eu fiz ele na cor branca. Então, vamos para algumas informações para a execução deste barrado. Pessoal, aqui o meu pano é um tamanho de 50 por 70, eu fiquei aqui com a altura do meu barrado de 12 centímetros, num fio de Tex 151 100% algodão. Então, eu trabalhei aqui o meu barrado. Eu fiquei com um total aqui de 19 carreiras, tá? Até a 14ª carreira, ó, que é esta parte aqui, ó, dos leques juntos, a gente trabalha direito e avesso do pano. A partir da 15ª carreira em diante, aí nós trabalhamos aqui cada motivo deste separado. Aqui no meu pano deram 9 motivos e o múltiplo deste trabalho é 8 mais 1. Então, eu fui contando aqui para fazer a distribuição dos pontos. Eu fui caseando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, até aqui eu tenho 8 caseados. A partir daqui eu já conto de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada um aqui, ó, vão dar 8 caseados, né, para cada motivo aqui. Então, aqui no meu pano, como eu fiz 9 motivos, então eu utilizei 9 vezes 8 caseados. Eu fiquei com 72 caseados, mais um que eu preciso, 73 caseados, porque este meu trabalho ele é múltiplo de 8 mais 1, tá bom? E vou deixar aqui, pessoal, abaixo do vídeo no box de informação, relação do material que eu utilizo para fazer os meus trabalhos, e vou deixar também aí anotado outras quantidades de caseado para você adaptar no seu pano, tá? Com 3, com 5, com 7, aí você veja aí quantos caseados aqui você vai fazendo, né? E vai contando de 8 em 8, se der a quantidade que eu deixei descrito aqui no box de informações, aí você vai conseguir fazer o seu trabalho tranquilamente. E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, mais uma vez agradeço a todos que estão se inscrevendo, compartilhando, assistindo, principalmente os anúncios aí para poder ajudar no crescimento do canal, tá? Que isso aí ajuda muito a abranger aí o canal para outras pessoas também, tá? Então, eu vou organizar aqui a mesa para a gente começar a fazer este lindo trabalho. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui eu subi as 3 correntes dentro do caseado. Eu coloquei 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Vou fazer 2 correntes e aqui eu preciso de colocar 7 quadrados vazios. Então, sempre serão 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Depois que eu fizer os 7 quadradinhos, eu volto a fazer 4 pontos altos. Finalizei então a primeira carreira. 4 pontos altos, 7 quadrados vazio, 4 pontos altos, 7 quadrados vazio, 4 pontos altos e 7 quadrados vazio. Então, assim eu fui fazendo, ó, por toda a extensão do meu pano. Aqui no finalzinho também, ó, 7 quadrados vazio e 4 pontos altos. A segunda carreira, pessoal, vocês subam as 3 correntes, viram o trabalho, vão fazer aí os 3 pontos altos aqui de borda. E agora, nós vamos repetir todos os quadradinhos de base, tá? Continuem a fazer 2 correntes e ponto alto. 2 correntes, ponto alto. Então, assim, a gente vai repetir tudo que fizemos na carreira de número 1. Depois dos 7 quadrados vazios, aí vocês vão repetir
os 4 pontos altos. Segunda carreira finalizada. Conforme eu expliquei no bloco anterior, a repetição da primeira carreira, que no final eu terminei com os 7 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, vocês vão subir as 3 correntes, vai virar o pano e vai fazer mais 2 correntinhas. Depois que vira o pano, 2 correntes, fecha um ponto alto aqui no último ponto de base, e aí nós vamos ficar com um quadradinho aqui, ó, no início do trabalho. Agora vamos preencher aqui com 2 pontos altos dentro do quadrado de base. Põe um ponto aqui, alto na base, então ficamos assim, ó, com canto com 4 pontos altos. E vamos fazer quadradinhos vazios. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios, e aqui a gente coloca os pontos altos, né? Para ficarmos com 4. Então, ó, 2 correntes e ponto alto. Dentro do quadradinho aqui, ó, eu coloco 2 pontos altos e um na base, ó. Então, nós ficamos assim. Vamos colocar agora 2 correntes aqui. E do lado oposto, nós preenchemos primeiro os pontos altos. Sempre 2, pessoal, pontos altos dentro do quadradinho, se eu não falar. E as separações aqui das correntinhas para o quadrado vazio também são 2 correntes, tá? Então, agora aqui é só dar sequência, fazendo os 5 quadradinhos vazios. E depois dos 5 quadradinhos vazios igual aqui, ó, vocês vão fazer esta repetição, tá? E lá no final, ó, ao contrário daqui, façam 4 pontos altos, 2 correntes e no último ponto de base, um ponto alto. Então, assim ficou a carreira de número 3, conforme expliquei no bloco anterior, a colocação dos 4 pontos altos, quadrado vazio, 4 pontos altos e os 5 quadradinhos vazios. Aqui, pessoal, depois dos 5 quadradinhos vazios, eu fiz aqui, ó, um total de 4 pontos altos. Aí, para fechar, ó, 2 correntes. E aqui no último ponto de base, eu coloco um ponto alto, ó. Então, fechou um quadradinho vazio igual lá no início. E pra gente começar outra carreira, já façam as 3 correntinhas, virem aqui o trabalho. E vamos dentro aqui do quadrado fazer 2 pontos alto, um na base, 2 correntes. Aqui, ó, nós vamos fazer também um quadrado cheio, são os 4 pontos alto, sempre 2 pontos alto dentro do quadrado, ó. Então, o cantinho a princípio fica assim. E agora a gente faz aqui 3 quadrados vazios, ó, 2 correntes e ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Este próximo quadrado à frente, nós também temos que colocar, ó, 2 pontos alto dentro dele e um na base, certo? Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer 2 correntes e dentro aqui, ó, do espaço, 3 pontos alto aqui. 2 correntes e do lado oposto, a gente coloca um ponto alto no ponto de base, 2 pontos aqui dentro do quadrado e um na base. Então, agora, praticamente é a repetição. Aqui vai dar um meio coração, aqui vai dar um coração inteiro. Então, a partir daqui agora, vocês vão repetir 3 quadrados vazios. Aqui o quadrado cheio, né? Podemos dizer aqui. E nesta base aqui, vocês façam 2 correntes, 3 pontos altos aqui dentro. Não vão colocar nas bases, tá? É dentro do quadradinho, depois 2 correntes e façam novamente os 4 pontos altos. E lá no finalzinho a gente vai fazer igualzinho o início aqui.
Então, aqui eu terminei a quarta carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho na explicação. Então, eu fui fazendo assim por toda a extensão do meu pano. Aqui no finalzinho, ó, fiz 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 correntes para fechar um quadrado vazio e completei aqui dentro, ó, 2 pontos altos e 1 ponto aqui na base. Agora, vamos subir 3 correntes, 3 correntinhas, vira aqui o pano e vamos colocar ponto alto sobre ponto alto. Aqui no segundo ponto de base eu coloco um ponto alto, no terceiro aqui ponto de base um ponto alto. Pessoal, no último ponto aqui, ó, vocês coloquem 2 pontos, tá? Eu fiz um ponto, voltei no mesmo lugar e coloquei mais outro ponto. Então, nós ficamos com 5 pontos alto aqui. Vamos fazer agora 1, 2, 3, 4 correntes. E aqui, ó, vamos continuar a colocar, né, os pontos bloquinho, que são aqui um total de 4 pontos alto aqui, ó. 2 correntes e fecha um quadrado vazio e façam aqui, ó, 2 pontos alto aqui dentro e um na base. Ó, 2 correntes agora. Nesta parte aqui, que é o coração inteiro, nós vamos fazer aqui, ó, no primeiro ponto, 3 pontos altos. Ó. Então, eu tenho já um ponto pronto, 2 e 3. Aqui foram apenas 2 correntinhas que eu coloquei. No ponto do meio, só um ponto alto. E no ponto aqui, ó, do lado oposto, vamos colocar também, ó, um ponto, volta lá, põe outro ponto e volta lá e coloca outro ponto. 2 correntes. E aqui nós vamos fechar o quadradinho cheio, né? De 4 pontos alto. Então, assim, nós já vamos fazendo aqui 2 correntes, fecha aqui um quadrado vazio. E aqui, pessoal, já começa a repetir ali o primeiro exemplo que eu passei. Então, agora aqui, ó, já é esta repetição aqui. Vocês vão fazer as 2 correntes e vão colocar aqui, ó, 3 pontos altos em cima deste ponto de base, aqui um ponto alto e 3 pontos altos aqui neste ponto de base, certo? Para ficar igual este aqui, ó. É só olhar este exemplo e fazer os demais. E aqui, na divisão, é só fazer aqui esta sequência. Então, aqui eu terminei de fazer a quinta carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, a distribuição dos pontos aqui em cima do coração, aqui na divisão. Primeiro aqui nós colocamos, né, no primeiro ponto de base aqui, 3 pontos alto, ponto central, um ponto alto, e no outro ponto aqui, oposto, 3 pontos alto. Então, ficamos com 7 pontos alto aqui. Então, eu fiz assim até o final, e aqui, ó, depois dos 4 pontos alto, eu coloquei 4 correntes. Aqui no primeiro ponto, pessoal, ao contrário lá do início, né, ó, vocês vão colocar primeiro 2 pontos alto e vão terminar de preencher aqui os 3 pontos aqui de base, né, vai colocar um ponto alto para cada um aqui de base. Então, assim ficou o cantinho da quinta carreira. Agora, a sexta carreira, nós vamos subir as 3 correntes, vira o pano, e aqui a gente vai completar, né, todos os pontos de base. Então, aqui eu já tenho 2 pontos, 3, 4, 5 pontos. Aqui, ó, no último ponto de base, ó, você vai colocar um ponto e vai voltar no mesmo lugar e vai colocar outro. Então, aqui a gente fica com 6 pontinhos aqui, ó. 6 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Ó, a gente vem aqui e faz um ponto alto dentro aqui,
coloca 2 pontos altos dentro do quadradinho aqui de base e um ponto aqui, assim. Agora, do lado oposto aqui, nós vamos colocar 1, 2, 3, 4 correntes. No primeiro ponto de base, você coloca 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Depois coloca um ponto sozinho, 2 pontos junto aqui no mesmo ponto de base, um ponto sozinho, 2 pontos junto aqui no mesmo ponto de base, um ponto sozinho e o último aqui, ó, 2 pontos aqui no mesmo lugar, ó, faz um, volta lá e faz outro. E assim ficou aqui, ó, o coraçãozinho. Agora a gente vai ter que colocar aqui do lado oposto também, ó, 4 correntinhas igual aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e vai fazer aqui o quadradinho cheio, né, que são os 4 pontos altos. Certo, pessoal? Agora façam 4 correntes e aqui já é a repetição de fazer 2 pontos altos no mesmo espaço e um ponto alto sozinho no próximo ponto de base. Aqui a gente vai ficar com 11 pontos altos no total, tá? Então, é só seguir fazendo assim, igual eu acabei de explicar, e daqui a pouco eu volto e mostro para vocês, tá? Então, é 2 pontos junto, um sozinho, 2 pontos junto, um sozinho e assim por diante. Então, aqui eu terminei a 6ª carreira, conforme eu expliquei para vocês a distribuição dos pontos. Aqui no finalzinho, eu fiz as 5 correntinhas igual ao início. E aqui, ó, já coloquei um ponto alto. No mesmo lugar, eu coloco mais um ponto alto. E o restante dos pontos, um ponto para cada um de base aqui. Aí, vamos ficar com 6 pontos altos, igual lá o início. Então, assim ficou a finalização da carreira de número 6. Para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, vira o trabalho. E aqui agora, pessoal, nós vamos fazer ponto alto sem terminar, tá? Como é que é isso? Ó, laça aqui a linha na agulha, ó, pega aqui, ó, o segundo ponto e só tira aqui a primeira laçada. No segundo, ó, tira a primeira laçada, no terceiro aqui. Assim, a gente faz até o último pontinho aqui. Tirei todos os pontos altos aqui sem terminar, fiquei com 6 laçadas, aí eu tiro tudo junto, certo? Agora aqui nós vamos fazer uma corrente para fechar aqui o trabalho ponto e vamos colocar mais 2 correntinhas. Aí aqui dentro, ó, destas alcinhas, nós vamos colocar 3 pontos altos. Ele andou um pouquinho aqui, mas ele tem que se aproximar mais para cá, ó. E põe um aqui na base. Então, ó, nós vamos ficar assim com o canto, ó. Agora, nós vamos fazer aqui 2 correntes. Faz aqui, ó, um ponto alto. E nesta alcinha, coloca aqui mais 3 pontos altos. Ó, então, a 7ª carreira tá ficando assim. E aqui, olha, 2 correntes. E nós também temos que pegar 5 pontos aqui, ó, sem terminar. Ó, o primeiro ponto de base, o segundo ponto aqui, ó. Eu não termino o ponto alto totalmente, ó. O terceiro, o quarto e o quinto ponto alto aqui. Só vai tirar as 2 primeiras laçadas, ó. Fiquei com 6 alcinhas na agulha, tiro tudo junto. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora que eu pulo este ponto do meio e venho para o próximo e vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto alto sem terminar, o segundo ponto alto sem terminar, o terceiro, o quarto ponto aqui, ó, sem terminar,
e o quinto ponto aqui sem terminar. Ó, tira, né? E não termina o ponto totalmente. Fiquei com 6 alcinhas, ó. Tira tudo junto. Faz uma correntinha para segurar, depois coloca mais 2 correntes. E aqui você coloca 3 pontos altos aqui dentro e um na base. 2 correntes. E aqui coloca, ó, mais 3 pontos altos aqui. Então, ficamos assim, ó. Então, ó, primeiro aqui são 2 correntinhas, aí eu laço todos os pontos aqui, ó, tudo ponto alto sem terminar. Ó, ficou 3, 4, 5 pontos altos sem terminar. Fiquei com as 6 laçadinhas, ó, tiro tudo junto. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo este ponto aqui que eu não trabalhei e faço esses 5 aqui também, ó. Então, aqui é o primeiro ponto, faço sem terminar, o segundo, o terceiro, o quarto ponto e o quinto ponto aqui. A gente faz sem terminar. Ficamos aqui com 6 laçadinhas, tira tudo junto, prende com uma correntinha e faz mais 2 correntes e vem pra cá e faz 3 pontos alto aqui na alcinha e mais um ponto alto aqui na base, certo? Então, esta será a sequência que nós vamos fazer aqui nos demais motivos. É só seguir essa explicação que eu acabei de dar para vocês e daqui a pouquinho eu volto para a gente poder dar continuidade. Então, aqui eu terminei a 7ª carreira, conforme eu expliquei aqui a colocação dos pontos no bloco anterior. Aqui no final, pessoal, depois dos 4 pontos altos, vamos colocar 2 correntes, façam as 2 correntinhas, e aqui nós vamos fazer tudo de ponto alto sem terminar, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ponto alto, o quinto ponto alto e o sexto aqui, ó. Tudo ponto alto sem terminar. Ficamos com 3, 6, 7 argolinhas na agulha, por causa da argolinha aqui que a gente fecha os pontos, tá? Então, agora aqui, ó, você laça e tira tudo junto. Faz uma corrente. Pessoal, aqui só para poder o ponto ficar mais retinho aqui, ó, você, aqui, ó, os 2 últimos pontos, ó. O penúltimo ponto aqui, você introduz a agulha e faz um ponto baixo. No último ponto aqui, ó, você introduz a agulha e faz mais um ponto baixo. Só para ele poder igualar aqui, para ficar retinho, certo? Agora aqui nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Vamos virar aqui o trabalho. Depois que eu virei o trabalho, eu faço mais 2 correntinhas, certo? E aqui, neste espaço, eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. E o quarto ponto a gente coloca aqui em cima deste ponto de base aqui, ó. Ó, então, meu canto ficou assim. Vamos fazer 2 correntes aqui dentro, ó, deste espaço, um ponto alto. Façam 3 correntes, volta aqui no mesmo espaço e coloquem mais um ponto alto. 2 correntes. Aqui, pessoal, ó, neste último ponto de base, a gente coloca um ponto alto e dentro aqui das alcinhas a gente acrescenta mais 3 pontos, que é o ponto bloquinho, né, que a gente pode chamar assim, ó. Aí, 2 correntes. Vem aqui, ó, dentro deste espaço aqui em cima do coração das alcinhas, faz 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, e do lado oposto aqui a gente coloca os 3 pontos altos e um aqui na base. Ó, então ele vai ficar assim. 2 correntes,
Aqui, ó, também coloco um ponto alto, só que aqui são 3 correntinhas, tá? Lembrem-se disso. Que é aqui que nós vamos ficar com o ponto abacaxi aqui, né? O modelinho do desenho. Fiz o ponto alto, 2 correntes, venho pra cá e coloco um ponto alto no ponto de base, mais 3 aqui dentro. 2 correntes. Aqui em cima do coração faz um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Tá, pessoal? Então, é só seguir essa sequência aqui, que eu acabei de fazer, ó, tá? Até o final. Lá no final, são os 4 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto lá no finalzinho. Aí eu faço com vocês o cantinho lá. Então, aqui, ó, são 3 correntinhas aqui de separação desse ponto V. E aqui, quando é em cima do coração, só 2 correntinhas, tá? E é só seguir fazendo esta sequência. Terminei, então, a 8ª carreira, conforme foi explicado no bloco anterior, aqui a colocação dos pontos. Então, aqui no finalzinho, ó, depois que eu fiz os 4 pontos altos, eu faço 2 correntes. Ó, e o ponto alto, pessoal, que a gente tem que fechar aqui, ó, a gente coloca bem aqui, ó, em cima desse último pontinho aqui, ó, pra ele ficar bem retinho, tá? Então, ficou assim, ó, o fechamento do nosso ponto. Agora, aqui a gente sobe 3 correntinhas, vira o trabalho e vamos fazer mais 2 pontos altos aqui. 2 correntes e faz mais 2 pontos altos aqui dentro. Pessoal, esse ponto aqui, ó, a mais que vai ficar, ele vai ser tipo o acabamento do nosso trabalho, tá? Na verdade, é só um leque aqui de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, tá? Então, aqui é só para fazer mesmo o acabamento quando vê a outra carreira. Aí, depois que a gente fez esses pontos, eu faço 4 correntes. E em cima aqui, pessoal, ó, deste ponto, a gente coloca um ponto alto, aqui em cima. Aqui dentro nós vamos colocar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E mais um aqui em cima desta base. Então, no total aí, a gente fica com 7 pontos aqui, nesse leque aqui, certo? E agora aqui nós vamos pegar e fazer também, ó, igual do lado oposto, as 4 correntes. Vamos aqui, ó, pro meio deste leque aqui agora. E vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Ó, então tá ficando assim. Aqui a gente já faz de novo, 1, 2, 3, 4 correntes, e aqui a gente vai fazer a distribuição daqueles 7 pontos altos. Então, um ponto na base, 5 pontos altos aqui dentro deste Vzinho, né, ou ponto leque aqui na base aqui, ó, já tenho 3, 4, 5, vou pôr mais um aqui, contando com aquele primeiro ponto, já tenho 7, ó, 2, 4, 6, 7. E aqui agora é só fazer as 4 correntes. Aqui dentro eu faço o leque, né, de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E assim a gente vai fazer a repetição da explicação. Agora aqui eu faço mais 4 correntes, né, e aqui em cima desta base eu vou distribuir os 7 pontos altos. É só fazer assim, no finalzinho eu volto pra gente fazer junto. Finalizei então aqui a carreira de número 9, conforme expliquei para vocês anteriormente. Fui fazendo assim. Aqui é onde vai ficar o trabalho do abacaxi. Aqui, pessoal, depois dos 7 pontos altos, eu fiz 4 correntinhas e aqui a gente tem que fazer o leque. Então, a gente coloca aqui 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Um ponto alto aqui que a gente vai fazer a mais, ó, vocês colocam em cima aqui, ó, do ponto de base e façam
mais um ponto alto, tá? Que é o acabamento do cantinho. Aí, para voltar, vai ficar assim. Para voltar, é só fazer as 3 correntes, vira aqui, ó, o pano. Aí, vocês já vão fazer um pontinho leque aqui dentro deste leque de base, ó. Então, aqui vocês já vão direto, ó, e façam 2 pontos altos aqui, 2 correntes e 2 pontos altos. Que aí é o leque aqui do cantinho aqui, ó. Então, aqui é um acabamentozinho já para poder ficar pronto o trabalho. E aí, agora, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto aqui. Então, a gente faz 1, 2, 3, 4 correntes novamente. Ó, no primeiro ponto eu coloco um ponto alto e uma corrente de separação, ó. Um ponto alto, uma corrente de separação para cada ponto alto aqui, você põe uma correntinha, ó. Eu estou no 6º ponto alto, aqui é o último. Não, agora aqui é o penúltimo. O último é aqui, ó. Ó, 2, 4, 6, 7. Então, no meio dos pontos altos, eu coloquei uma correntinha aqui para cada um, tá bom? E do lado oposto aqui é só fazer as 4 correntes e dentro deste leque aqui, repete o leque. Essa carreira de número 10 vai ser esta sequência aqui do nosso trabalho agora, ó. Depois que eu fiz aqui o lequezinho, eu pego e faço mais 4 pontos corrente, né? E já venho aqui e começo a fazer, ó, o ponto alto, uma corrente. O ponto alto, uma corrente, e assim a gente vai fazendo até chegar lá no finalzinho, tá? E no finalzinho eu volto pra gente fechar a 10ª carreira aí. Terminei a 10ª carreira, conforme expliquei para vocês no bloco anterior. Aqui no finalzinho, depois que eu fiz os 7 pontos altos, separado aqui, né? Cada um por uma corrente. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e vamos fazer o leque aqui dentro, ó. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Aí, a gente vai fazer um ponto alto, pessoal, em cima aqui, ó, deste pontinho aqui, ó. Ele fica aqui, ó, aquele que eu falei que é o acabamento, ó. Então, aqui é só você fazer um ponto alto aqui, ó. Aí, para voltar, 3 correntes e faz o leque dentro de leque aqui. Vira o trabalho e aqui dentro do leque vocês façam novamente os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos aqui. Agora, a gente faz 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu prendo um ponto baixo. Agora, nós vamos começar a fazer as argolinhas aqui do ponto abacaxi. Passam 1, 2, 3, 4 correntes, ó, e o próximo ponto aqui, só prender um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, prende aqui com ponto baixo. Aí, vão dar 6 argolinhas. Só fazer aqui, ó, o ponto baixo. As 4 correntes, aliás, e fecha aqui, ó, com ponto baixo. 4 correntes, e aqui fecha um ponto baixo. 4 correntes, e aqui é o último ponto baixo. Terminou aqui, ó, então ele vai ficar assim, ó. Ele fica meio franzido assim, mas depois, conforme a gente for subir nas carreiras, aí ele vai tomar forma. Agora, aqui também faz 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, isso também depende da tensão de ponto de cada artesão, tá? Às vezes, vocês estão fazendo com a quantidade que eu estou usando aqui e tá ficando repuxado. Ou a quantidade que eu estou colocando aqui tá ficando muito franzido. Então, vocês testem, tá? Aqui pode ser com 3 correntinhas, às vezes para uma pessoa, com 4, com 5, até com 6.
Então, vocês vão testando, tá? O meu eu estou fazendo com 5 e está ficando bom. E aqui a gente repete, né, os dois pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aqui faz 3, 4, 5 correntes e volta a trabalhar aqui o ponto baixo, 4 correntes e vai fechando aqui o ponto baixo, tá, pessoal? Então, tudo que eu ensinei aqui agora, vocês vão fazer nos demais aqui desenhos que vai dar um abacaxi, tá bom? E aqui o leque é só fazer da forma que eu acabei de explicar. Então, aqui eu terminei a carreira de número 11, ó, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Colocação dos pontos, né, das argolinhas, e aqui no final, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, façam aqui dentro, ó, o ponto leque, 2 pontos alto, 2 correntes, e mais 2 pontos alto aqui. E aqui, ó, neste pontinho aqui, você introduz a agulha bem aqui no cantinho dele de cima aqui, ó. Laça e faz um ponto alto aqui, ó. Para voltar, já na carreira de número 12, façam as 3 correntinhas, vira aqui o trabalho e dentro aqui do leque você faz outro leque, ó. De 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, agora aqui nós vamos sempre trabalhar o cantinho aqui dessa maneira e faz aqui 3, 4, 5 correntinhas e aqui, ó, dentro da argolinha já faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Próximo aqui, um ponto baixo. 4 correntes, ponto baixo. 4 correntes, ponto baixo. Então, agora a gente vai ficar com 5 argolas, que aí vai diminuindo a cada carreira. 4 correntes e o ponto baixo, ó. A gente ficou com 5 argolinhas e do lado oposto faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes e volta aqui a fazer o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Para começarmos o outro desenho também, 3, 4, 5 correntinhas e aqui dentro, ó, já prende com, ó, o ponto baixo. Faz 4 correntes e já prende a argolinha aqui do outro lado, tá? Então, vou fazendo assim, com todos os motivos aqui de abacaxi, tá? Aqui, pessoal, depois ele vai fazer uma curva, tá bom? Para poder fechar aqui o abacaxi na ponta, tá? Então, é só seguir fazendo assim que eu já volto. Aqui, então, eu terminei a carreira de número 12, conforme expliquei para vocês no bloco anterior. Aqui é só uma emenda de linha que eu vou fazer depois, porque acabou minha linha. Então, aqui eu fui fazendo por toda a extensão do pano. Aqui, pessoal, no finalzinho não é diferente, tá? Depois que eu fiz aqui as 5 correntinhas, ó, eu fiz o leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aqui eu coloquei um ponto alto em cima aqui, ó, deste ponto de base, tá? Esse que fica bem no cantinho aqui. Ó. E aí, depois eu subi 3 correntinhas, virei aqui o trabalho e já fiz novamente o leque. Que a gente veio fazendo aí desde o início aqui do trabalho, que são os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora aqui a gente vai ter que fazer as 5 correntes novamente, ó, 3, 4, 5, e aqui nós vamos ficar agora com 4 argolinhas. Então, vocês fecham aqui, ó, o ponto baixo, façam 4 correntes e fecha aqui o ponto baixo. 4 correntes, fecha aqui o ponto baixo. 4 correntes, fecha o ponto baixo. 4 correntes e fecha aqui o ponto baixo. Então, a cada carreira a gente vai diminuindo aqui, ó, uma argolinha. Então, ficamos com 4 e o lado oposto aqui, 3, 4, 5 correntes e repete o leque. Que eu fiquei com 3 correntes, 4, 5. E aqui é só prender aqui, ó,
com ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo, 4 correntes e ponto baixo. Aí vai fechando as argolinhas, tá? Dessa maneira que eu acabei de explicar. Ele fica assim, ó, meio enviesado, mas daqui a pouco, conforme a gente vai subindo as carreiras, ele já vai ficar retinho. Então, eu terminei aqui a carreira de número 13, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Aqui no finalzinho, depois dos 5 pontos, correntinha aqui, eu fiz o leque, normalmente aqui no canto. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos e um ponto alto aqui neste ponto de base. Fiz as 3 correntinhas, virei o trabalho e repeti novamente o leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos aqui no cantinho. Agora aqui a gente faz novamente 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Agora aqui nós vamos ficar com 3 argolinhas, tá? Aqui fecha o ponto baixo, faz 4 correntes e fecha aqui um ponto baixo. 4 correntes, fecha aqui um ponto baixo. 4 correntes e fecha aqui um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas aqui dentro do leque. Eu ponho um ponto alto, segundo ponto alto, 2 correntes e aqui 2 pontos altos. Aqui eu vou aumentar 2 correntes, pessoal, e mais 2 pontos altos, porque agora nós vamos dividir esses abacaxis, ó. Parece que ele tá estranho, né, abrindo assim, mas daqui a pouco nós vamos fechar ele aqui em cima, aí ele vai ficar mais certinho, tá? Então, agora é só continuar fazendo as 5 correntinhas e fechando aqui com ponto baixo. Aqui nas argolinhas são 4 correntes que nós estamos trabalhando. E vão fazendo assim até o finalzinho. Aí, na próxima carreira, a gente vai trabalhar um abacaxi de cada vez. É só seguir fazendo igual o exemplo que eu dei aqui. Então, assim ficou a carreira de número 14. A colocação dos pontos, ó, lembre-se que aqui, ó, nas divisões, nós temos que colocar mais 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui são 5 correntinhas, argolinhas, cada uma é 4 correntes, 5 correntinhas aqui, ó. Então, nas divisões aqui do abacaxi, né? Aqui tem que colocar 2 leques, tá? Não se esqueçam. Então, assim, eu fiz até o finalzinho. E aqui eu terminei, ó, com 5 correntes, um leque completo e um ponto alto aqui, no finalzinho. Então, aqui, pessoal, nós terminamos a carreira de número 14 aqui pelo lado avesso do pano, finalizando aqui com o leque e o ponto alto aqui no cantinho. Aqui, como vocês podem observar, eu já adiantei os meus outros motivos aqui, ó, ele ficou assim. E eu vou ensinar para vocês este primeiro aqui e tudo que eu fizer aqui nos leques, né? Tanto do lado de fora quanto esse do lado de dentro aqui, ó. Vocês vão fazer nos demais depois, tá? Para começar a fazer o próximo leque, por exemplo, ó, vocês vão amarrar o fio pelo lado direito do pano, certo? Bem aqui, ó, no segundo ponto alto de base, tá? Para começar, no caso, fazer este acabamento do leque aqui, tá? Então, sempre vocês vão amarrar aqui, ó, no caso aqui, deste lado aqui, no segundo ponto, tá? Aí, vocês vão fazer o leque, e aqui, ó, e no lado de cá, o oposto, vocês vão fazer o terceiro ponto, depois vão subir as 3 correntes, tá? Mas o que eu fizer aqui, ó, agora, nessa situação destes leques aqui, vocês vão fazer nos demais, tá? É mais já para dar um acabamento, para não ficar aquele leque com a pontinha aqui para fora, então aqui ele já ficou assim mais acabadinho, tá? Ó, mais bonitinho aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Então, a gente parou aqui no lado avesso. Aí, a gente faz as 3 correntinhas, continua a trabalhar, né, o cantinho de borda. Deixa eu só arrumar aqui. Só vou virar aqui assim um pouquinho para poder fazer as correntinhas.
1, 2, 3. Aí eu viro aqui pro lado direito, aí aqui eu vou fazer o leque normal. Que são os 2 pontos altos, as 2 correntes. E os 2 pontos altos aqui. Aí são 5, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui a gente tem que ficar com 2 argolas. Então, ó, eu prendo um ponto baixo aqui. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, prendo aqui mais um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. E prendo aqui de novo. Então, eu fiquei com 2 argolinhas aqui. Faço 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, quando você estiver nessa situação do leque aqui, você primeiro faz o leque dentro aqui, do leque de base, 2 correntes, ponto alto. Aqui eu fiz 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Aí, ó, neste ponto de base aqui, eu faço mais um ponto alto. Certo? Aí, para voltar, 3 correntinhas, aí vira aqui o trabalho e faz de novo o leque aqui dentro, que são os 2 pontos altos, 2 correntes e os 2 pontos altos aqui. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora eu tenho que ficar com uma argola. Aí eu prendi o ponto baixo, faço aqui, ó, 4 correntes. Prendo aqui do outro lado com ponto baixo, assim. E agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E o lado oposto aqui a gente continua a trabalhar normalmente. Faz aqui o leque, né, de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E faz aqui, ó, o pontinho bem no cantinho aqui, um ponto alto. Aí faz 2 correntes, vira aqui o trabalho de novo. E agora, você faz outro leque aqui dentro, ó. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E faz ali as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, faz só um ponto alto aqui. 1, 2, um ponto baixo, tá, pessoal? Desculpem. Aí faz aqui, já fiz 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu venho aqui, ó, e faço o leque por completo. Assim. E, ó, e põe mais um ponto alto aqui, ó, neste ponto de base. 3 correntes, vira aqui o trabalho. E faz o leque de novo. Fiz aqui o meu leque, ó. Agora eu vou fazer o outro leque aqui dentro. Não põe correntinha nenhuma pra separar, ó. Faz assim direto. Faz aqui 2 pontos altos, 2 correntes. E fecha aqui 2 pontos altos. E faz aqui, ó, esse pontinho aqui, sozinho aqui, que é o ponto alto de borda. Ó, fiz o ponto alto. Agora, eu viro aqui o trabalho. E aqui nós vamos fazer 4 pontos baixíssimos. Ó, introduz um aqui no meio e faz aqui, ó, um ponto baixíssimo. Aqui o segundo ponto, um ponto baixíssimo. O terceiro e o quarto ponto baixíssimo. Sobe 2 correntinhas. E aqui você vai fazer 2 pontos altos. Faz 4 correntes, ó, e bem na base aqui do terceiro ponto, vocês introduzem a agulha, laço e faz um picô assim, ó. Aí aqui, ó, já do outro lado, vocês vão fazer 2 pontos altos, 2 correntes, e aqui, ó, bem dentro aqui da base, ó, vocês laçam aqui, faz um ponto, ó, baixíssimo, uma corrente, alonga o fio. E aqui você já pode cortar,
tá? Esse ponto aqui a gente trabalha um de cada vez. Então, a gente começa pelo lado direito e termina também pelo lado direito. Então, assim, pessoal, que ficou, ó, o acabamento do nosso ponto abacaxi. Ó, aqui depois é só trazer o fio pro avesso do trabalho e passar aqui entre os pontos, tá? E corta o fio e já tá feito o acabamento. Então, olha, tá? A gente daqui trabalhou pra cá e sempre no cantinho aqui a gente fez já o pontinho de borda, tá? Então, aqui, quando você for começar a fazer o próximo, deixa eu só ampliar aqui um pouquinho, que aí vocês conseguem ver melhor, ó. Então, aqui, ó, esse é o segundo abacaxi, né? Então, eu amarrei o meu ponto, a minha linha, aliás, bem aqui, ó, em cima desse ponto alto aqui, eu amarrei a linha aqui, aí eu fiz as 3 correntinhas, depois fiz 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aí aqui eu fui seguindo, né, igual eu acabei de explicar esse aqui, fazendo 5 correntes, as argolinhas, enfim. Aí quando chega aqui do outro lado, pessoal, vocês vão fazer o leque normal, completo, tá? Porém, aqui, ó, aí no primeiro ponto do lado oposto, vocês coloquem mais um ponto alto. Aí vocês vão virar o trabalho, já sobe as 3 correntes, e faz aqui o próximo leque, e vem fazendo acabamento. Aqui do lado oposto a mesma coisa, para virar, né, antes de virar, faz um ponto alto no cantinho, aí vira aqui com as 3 correntinhas e vai até chegar aqui no topo, tá? Chegando aqui, você caminha com 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos para poder fazer esse detalhe de acabamento aqui, tá? Então, ó, em cada um eu fui fazendo assim, ó, para não ter dúvida. Olha. Tudo começa pelo lado direito aqui da bainha do pano, tá? Aí você já amarra o fio aqui no ponto do leque, já sobe as 3 correntes, aí faz um leque completo aqui dentro do espaço. Então, assim eu fui fazendo, ó, para cada lado aqui, né, você trabalha o acabamento do ponto leque aqui, ó, tá? Até no final eu fiz assim, ó. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado da dica de aula de hoje que eu queria trazer para vocês, né? Se você já gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.